Olá, sejam bem-vindos ao canal da FSA Perfumes Naturais. Nessa sexta-feira, muito quente, aqui onde eu moro está bastante quente, eu não sei como é que está aí onde você que está me vendo, como é que está o clima. Aqui está um calor terrível, eu tive que deixar as coisas todas abertas para poder dar uma refrescada. O bom é que o tema de hoje é um tema que ajuda nesse sentido, então enquanto vocês vão chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, vocês que estão chegando aí, Van, Andréia, todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar primeiro. A gente está começando aqui agora mais um episódio das Conversas Perfumadas, que são um espaço aqui na FSA para a gente falar de temas relevantes no universo da criação independente de perfumes. Se você está querendo então aprender ou aperfeiçoar a sua capacidade criativa, fica comigo aí que hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, professor de perfumaria e criador da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola online de perfumes, onde eu ofereço formação e aperfeiçoamento. A formação tem sido oferecida atualmente no curso Coração de Perfumista, que inclusive esse mês, eu com os meus alunos e alunas, a gente está homenageando as notas frutadas, o que acabou me inspirando para trazer esse assunto, que já estava nas minhas programações, mas eu resolvi adiantar. E também a gente tem aperfeiçoamentos aqui na FSA. No início do próximo mês, vai ter de novo a aula de adição estratégica de isolados, para quem perdeu, e inclusive as notas frutadas elas vão ter aí um papel muito importante, tá bom? Então, falando de frutados, esse é o nosso tema de hoje. Eu coloquei como título Notas frutadas em perfumes, desafios e caminhos, para poder trazer um pouco mais de luz nessa faceta que é uma faceta tão apaixonante na paleta de perfumaria. E eu aproveito e já faço uma pergunta para vocês que estão me vendo. Vocês que estão me vendo aqui, vocês gostam de perfumes frutados? Ou ainda mais importante, vocês gostam de cheiros frutados? Essa é a minha pergunta enquanto vocês respondem. Seja bem-vinda, Gisele. Eu já quero comentar. Van, vai ser um prazer te ter lá, tá? Eu quero comentar que a primeira coisa que você precisa entender, antes de eu falar mais profundamente sobre o assunto, é entender que o cheiro frutado, você não precisa ter nenhuma nota na paleta para conhecer a faceta frutada. Eu vou passar por tópicos aqui com vocês agora à tarde. Seja bem-vinda, Sheila, seja bem-vinda, Maria Célia, querida. Mas antes de falar da faceta frutada em si, eu quero falar para vocês que é fácil, sim, a gente ter acesso a essa faceta de um ponto de vista de conhecimento olfativo. Basta você ir na sua geladeira ou na sua fruteira ou ir na mercearia, na feira, no supermercado mais próximo. É o primeiro exercício, que você vai fazer para conhecer a faceta frutada. Vai sentir o cheiro de maracujá, manga, lixia, maçã, abacaxi, por aí vai. É assim que a gente aprende a faceta frutada no primeiro momento. É uma faceta das facetas que a gente tem em termos de cheiro, uma das que está mais presente no nosso dia a dia. Não é à toa que muitas notas frutadas nos trazem muitas memórias de momentos da nossa vida, da infância especialmente, tá bom? Um primeiro momento, então, é sentir o cheiro das frutas. É um primeiro exercício que eu já trago para você ter mais familiaridade com a faceta frutada. Estou vendo aqui que chegou mais gente. Cássia, seja bem-vinda, querida. Todo mundo que chegou depois e que eu não vi, que subiu aqui. Gisele está comentando que adora a seção de vegetais. Quando a gente vai na feira, por exemplo, é muito interessante a gente sair sentindo o cheiro de tudo, porque a gente acaba aprendendo muito nesse exercício simples,
que no caso aqui você pode focar na faceta frutada. E quem é a faceta frutada dentre as várias facetas que a gente tem? A faceta frutada é um grupo de notas que vai ter esse tipo de informação como dominante e comum. Boa tarde, Tiago. E o que é essa informação frutada? É só você pensar no cheiro de fruta. O cheiro de fruta é um cheiro suculento, é um cheiro adocicado. A gente tem algumas frutas que vão mais para o lado do azedinho mesmo, mas de um modo geral a gente vê essa coisa meio suculenta, fresca, um tanto quanto adocicada, alegre, expansivo. A faceta frutada vai ser muito interessante para poder trazer frescor e naturalidade para muitas composições. Ela ganhou destaque nos últimos anos dentro da perfumaria, principalmente com a famosa subfamília floral frutada, que eu vou falar mais ao longo da nossa conversa. Mas em termos de grupo de notas, a faceta frutada vai ter essas peculiaridades. Notas que estão ligadas à ideia de alegria, de frescor, de efeito revigorante e alegre. Elas também são importantes, anota essa observação aí. Se você está querendo trazer inovação para os seus perfumes e não está sabendo, a faceta frutada pode com certeza trazer isso para você. Depois que vocês assistirem aqui, eu fiz um post, eu acho que tem uma semana ou duas, trazendo uma sugestão de acordes frutados amadeirados, que eu até falei no final do ano passado, uma das grandes tendências desse ano em perfumaria. A gente vê o frutado trazendo esse toque de inovação, e hoje na nossa paleta a gente já tem uma gama de notas frutadas bem maior do que tinha há alguns anos, como eu vou mencionar alguns pontos de destaque mais para o final da nossa conversa. Mas o primeiro ponto era esse, sugerir para você um exercício que você pode fazer sem gastar nada para conhecer a faceta frutada e começar a se acostumar mais com ela. Claro que para você trazer isso para a criação, você vai precisar ter algumas notas, e como eu disse, tem opções interessantes no natural e no sintético, mas num primeiro momento é isso. E apesar de a gente ver, quando a gente pesquisa, uma grande associação com a ideia do frutado para os perfumes ditos femininos, isso não existe, até porque muitos perfumes masculinos nos últimos anos se beneficiaram de algumas determinadas notas frutadas para trazer muito essa ideia de frescor, de vigor, o que acaba casando um tanto quanto de forma bem interessante com esse tipo de perfume. A Andréa aqui, minha aluna, fez um comentário que eu gostei muito, que ela aprendeu a gostar de frutado, mas um frutado mais adulto. Esse comentário dela é muito interessante, porque o frutado, quando ele é colocado, ele pode sim, de fato, trazer aquela associação mais do doce, daquela ideia mesmo da criança mesmo, da brincadeira. Eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, às vezes eu comia muita fruta e a gente acaba tendo um pouco dessa associação. Mas a gente consegue também trazer esse frutado de uma maneira mais adulta, um tanto quanto mais sóbria, não tão adocicada assim e com muita elegância. A gente consegue fazer isso muito bem e hoje a gente tem diversas opções para fazer isso, não apenas no natural, mas também no sintético, de forma estratégica. Tá? Num primeiro momento era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês poderiam comentar comigo se vocês têm alguma nota que vocês já têm ou conhecem frutada que vocês gostam muito, enquanto eu vou falando aqui dos outros pontos. O meu segundo ponto é entender a diferença entre cítrico e frutado, porque você poderia me perguntar, mas a laranja, a bergamota não são frutos também? E sim, são, mas são uma categoria especial de frutos, chamada frutos cítricos, que em termos aromáticos na perfumaria a gente coloca numa faceta separada, até porque, embora o cítrico, assim como o frutado, vai trazer a ideia de frescor, de revigorante, de alegre, o cítrico ele vai ter mais aquele lado azedinho, aquele lado mais ácido, diferente da faceta frutada, que a gente vai ter esse lado mais adocicado, é outro tipo de informação, embora a gente entenda que o cítrico também é uma fruta,
tá? Eu queria trazer um pouco essa diferenciação. E já estou vendo que vocês estão colocando aqui. A Andréa, claro, vai falar do coco. O gerânio não é uma nota frutada, tá, Deva? Acho que você já corrigiu, você falou maracujá aqui, acho que é isso, né? Talvez assim a gente possa ter algum gerânio que tenha nuance frutada, ok? Mas o gerânio em si é uma nota floral. Ele pode casar muito bem com o frutado. Eu vou comentar sobre isso no final, tá? Aí Gisele está trazendo uma verdadeira salada de fruta, coco, morango, groselha, abacaxi. Tem mais gente aqui falando do maracujá e da groselha negra, também notas muito interessantes. Mas eu vou falar um pouquinho disso ao longo da conversa. E Cássia está falando do melonal e da cereja, que inclusive a nota tema do mês lá no nosso curso é uma nota que tem nuance de cereja, que eu também vou comentar mais no final para vocês aqui. Tudo bem? Aí eu vou contar para vocês agora, enquanto eu ouço as respostas, eu leio as respostas de vocês, da minha primeira experiência com nota frutada na minha paleta, que foi uma nota 100% natural. Só vou ver aqui. Sheila está falando das amêndoas amargas, por causa da ideia da cereja, do melonal e da furanona. Eu vou falar da furanona mais depois, tá, gente? O Thiago está falando que gosta do abacaxi. Muito interessante como uma única molécula não remete a uma fruta, pode remeter a várias. Realmente. E tem, inclusive, moléculas estratégicas que podem fazer isso. De uma maneira um tanto quanto genérica e algumas de um tanto quanto específicas. E a Van está falando que tem gerânio framboesa e gerânio groselha, que são incríveis. Mas são mais difíceis de achar, inclusive, não é? Porque eu lembro que aqui no Brasil a gente só tinha um fornecedor para esse tipo de gerânio. Mas é de fato muito interessante. E uma possibilidade para quem trabalha com 100% natural fazer isso trazendo informações muito interessantes, tá? Só tomar minha aguinha. Vocês lembram que no final da nossa última conversa eu quase fiquei sem voz. A minha primeira experiência com uma nota frutada, vocês vão achar muito chique, porque eu também achei muito chique. Foi o Osmanthus. A minha primeira nota frutada mesmo que eu conheci, foi uma nota natural, o absoluto de Osmanthus, que é uma nota floral, mas que tem uma nuance frutada bastante característica, que normalmente é citada como sendo nuance de damasco, mas eu confesso para vocês que a minha experiência particular com os Osmanthus não me levava para o caminho do damasco. Ela me lembrava muito mais abacaxi cozido do que damasco. Aí eu não sei como que era a experiência de vocês, tá? Vocês estão trazendo vários exemplos aqui, né? Salve abacaxi, que é outra que é bem rara de achar, mas existe. A Deva está falando que ela mora em São Tomé das Letras e esse tipo de perfume é a cara dos clientes daqui. Que coisa boa, então você vai aproveitar muito essa conversa, hein? O Júlio está rindo aqui, ó, que Osmanthus é caríssima, é verdade, caríssima, e eu não encontrei ela recentemente para comprar, tá? Tem um tanto de coisa, vocês estão colocando tanto exemplo que eu não vou conseguir acompanhar não, tá? Aí depois no final eu vou comentar das notas específicas, senão vocês vão me atropelar aqui, tá bom? Então a minha primeira experiência foi com Osmanthus, que foi uma experiência muito especial. Eu não foi a única nota, mas foi a primeira onde eu percebi tão claramente aquela ideia do frutado. Aí eu comecei a estudar um pouco mais e percebi que dentro da paleta 100% natural, só fazendo já um pequeno spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, do 100% natural, principalmente complexo, óleo essencial, absoluto, CO2, é mais difícil a gente achar nota frutada. Hoje já tem muito mais opção, mas há um tempo atrás era bem difícil mesmo. Quem já trabalha com perfumaria, principalmente a perfumaria 100% natural há mais tempo, vai saber exatamente o que eu estou querendo dizer, tá? Tá bom? Tá subindo rápido aqui, tá, gente? A Gisele, é o que tá aparecendo aqui para mim, tá comentando que o marido dela tem um perfume com uma nota de pera. De fato, a pera é uma nota muito interessante.
para perfumes de um modo geral, e tanto com essa pegada do masculino também, nessa coisa mais fresca, mais dinâmica, enfim, é uma coisa bem interessante de se observar, tá? Essa foi a minha primeira. O Osmanthus vem trazer esse lado aí que eu comentei com vocês, que para mim parecia muito mais abacaxi do que damasco, propriamente dito. Aquele abacaxi, quando a gente faz doce de abacaxi, mas eu faço às vezes geleia de casca de abacaxi. Aquilo me lembrou muito mais, sabe? Uma coisa meio fermentada, adocicada, mas azeda também. Mas aí tem um lado subjetivo que a gente não pode destacar aqui. Quais são os tipos de notas frutadas? Agora que você já entende um pouco melhor da faceta frutada de um modo geral, essa ideia de frescor, de vigor, de suculência, de lado adocicado, a gente vai ter subgrupos de notas frutadas, isso é maravilhoso da gente entender, porque é uma das facetas que tem subfacetas de uma forma muito bonita e muito variada. A família floral, a faceta floral, ela também vai ter floral rosa, floral branco e segue. A faceta frutada também vai ter subfacetas, subgrupos, por assim dizer, de notas frutadas. E eu destaquei 4 para a gente conversar aqui, que eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo, claro, é um dos primeiros que a gente vai encontrar, são as amadas frutas vermelhas. E aí já tive exemplos aqui que foram até falados. Quem está participando aqui ao vivo está vendo o pessoal escrever, e eu li alguns. Exemplos de frutas vermelhas que a gente vai encontrar como nota na perfumaria. Um dos primeiros que eu quero destacar, que é a nota tema lá que a gente está vendo lá no curso, é o óleo essencial de amêndoas amargas, que vai trazer uma nuance forte de cereja, que é um exemplo aí. Mas a gente tem também a base de cassis, que é um exemplo muito interessante. A gente tem as notas de morango, a molécula de morango, que eu vou falar dela mais. São as frutas vermelhas, para dar alguns exemplos para vocês, tá bom? André está falando de uma nota que eu nunca senti na minha vida, heliotrópio peruano. Nunca ouvi falar, André. Depois você fala mais sobre essa nota aí. Heliotrópio é um cheiro muito interessante, mas eu nunca ouvi falar de heliotrópio peruano, não. Depois comenta aí que nuance que aparece para a gente. Segundo grupo, então entendido, frutas vermelhas é uma das mais clássicas, uma das mais apreciadas, mas a gente vai ter também o subgrupo das frutas amarelas, que a grande estrela, é claro, vai ser o pêssego. O pêssego é um desses exemplos, mas a gente vai ter também o damasco, a gente vai ter esse tipo de nota, que vai ser também um outro subgrupo interessante dentro da paleta. A própria ameixa, ela é considerada, a ameixa na perfumaria tem uma base muito conhecida chamada prunella, que vai trazer cheiro de ameixa, tá bom? A Andrea falou que o heliotrópio peruano é cheiro de cereja, olha que interessante, esse eu não sabia. Muito bom saber, viu? Obrigado pela partilha. Segundo grupo, frutas amarelas. O próximo eu estou chamando de frutas tropicais. A gente vai perceber que as referências às vezes colocam algumas das tropicais como exóticas, mas eu coloquei essa galerinha toda junta na subfaceta frutada tropical. De quem estamos falando? Tem uma aluna minha que está aqui, que é a Andrea, que ela ama uma dos grandes representantes do frutado tropical, que é o coco. Mas a gente vai ter manga, a gente vai ter maracujá, a gente vai ter esse tipo de nota que acaba tendo um pouco essa conotação mais tropical. Goiaba, a gente tem a paradisamida, que é uma nota que remete a goiaba, a banana. Esse tipo de nota também está ligado à ideia de tropical. Para essa época do ano, é perfeito para fazer acorde, para construir aí essas imagens, às vezes um luau na praia, esse tipo de coisa fica bem interessante, tá bom? As tropicais. E o último grupo, eu chamei ele de outras, porque aqui são outras variedades de notas frutadas que a gente tem a felicidade de ter na paleta, como, por exemplo, Amor da Minha Vida, o figo, que, por exemplo, a molécula Stemone é a grande representante disso. Eu coloquei também a lixia, que a gente tem uma base de lixia, que há um tempo atrás eu estava com uma amiga
Ela entrou comigo numa loja de perfumes, aí eu fui sentir um determinado perfume, deu para perceber claramente a lixia na saída, e aí a gente foi olhar a pirâmide, estava lá a lixia mesmo. É um outro tipo de nota, eu falei do figo, e a própria, a Cássia comentou logo no início que o melonal é também uma outra nota, o melonal, claro, com a ideia do cheiro de melão, uma outra nota frutada. Então eu dividi vermelhas, amarelas, tropicais e outras. Já encontrei outras divisões, mas eu achei que essa ficaria bem didático para nós, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque subiu muita coisa. Tá. Banana sinto no ylang-ylang. O ylang-ylang tem uma molécula em especial que tem nuance de banana. É uma das nuances frutadas do ylang mesmo. Coco com gardênia, de fato, eu vou falar, uma das minhas sugestões de acorde no final, vocês podem usar a gardênia no, final, no lugar da outra nota que eu vou sugerir, tá? Caju, figo. Aproveitando aí, Deva, as sugestões. E Flores Anima, perfumaria amo lixia, é muito bom mesmo. Tudo bom, pessoal? Até aqui é um tema delicioso de falar. A gente poderia ficar aqui por horas, porque é muito gostoso e muito adequado com essa época terrivelmente quente que a gente está sentindo agora. Eu vou até pegar o meu melonal que está aqui do lado, tá bem pertinho para me dar uma refrescada. E eu tô com 3 notas aqui que eu vou sugerir mais no final para vocês, tá? Tô com uma de pêssego aqui. Júlio está comentando que frangipane é um floral, que tem uma fragrância que lembra coco também. Frangipane tem um lado bastante bem solar, bem bonito, que combina muito bem com essas notas frutadas. Um acorde de frangipane com notas frutadas é uma excelente ideia, aliás. A Sheila está falando do jambo, tá dando spoiler, né, Sheila? Porque eu ia falar de uma molécula que ajuda a trazer a ideia do jambo no final, mas tudo bem. O jambo, apesar da gente não ter... É porque, Sheila, a gente já conversou sobre jambo antes, e jambo é um cheiro difícil de achar, a gente não tem óleo essencial de jambo nem nada, mas a gente acaba tendo aí algumas moléculas que contribuem com esse universo, tá bom? Eu ainda não tenho paradizamida, a minha tá para chegar, tá super atrasada, aliás, mas a Cássia está comentando aqui que é incrível e eu estou muito curioso mesmo. Tá bom? Agora, o meu próximo tópico é o frutado em perfume. E aí eu trouxe de curiosidade para vocês uma pequena pesquisa que eu fiz na Fragrântica hoje cedo, pegando todas as subfamílias frutadas que o site da Fragrântica está mostrando para a gente agora. Então, neste momento atual, a Fragrântica, com a sua base de dados de mais de 90 mil perfumes, mais de 95 mil perfumes, eu anotei esses dados porque eu não vou lembrar de cor, a gente tem 4 subfamílias que tem o frutado, a saber, floral frutado gourmand, aromático frutado e o chipre frutado. Aí eu vou falar o número de perfumes que estão cadastrados nessas subfamílias. Floral frutado, 9.165 perfumes, é uma quantidade bem expressiva. Floral frutado gourmand, 2.881, quase 3.000. O aromático frutado em torno de 1.500, 1.547. E o chipre frutado um pouco menos, em torno de 600, 622. Primeira curiosidade, para a gente entender essas subfamílias florais que são mostradas, é claro, principalmente se você está criando os seus próprios perfumes, é óbvio que você pode aparecer com um amadeirado frutado, um couro frutado, enfim, a liberdade que você tem de trazer o frutado é enorme, você pode fazer isso. Eu só estou trazendo para você que está me vendo os dados que a gente encontra na base de dados da Fragrântica. E eu vou esmiuçar um pouquinho, claro, a família floral frutada, que é uma das famílias mais importantes dos últimos anos, com destaque para os perfumes ditos femininos. E aí eu fiz uma pesquisinha um pouquinho mais aprofundada dentro dela,
Da família floral frutada, desses 9.165 perfumes, a gente vai ter que do dito feminino, 7.328. Eles são categorizados dessa forma. Apenas 60 desses são colocados como masculinos dentro da referência da Fragrântica e unissex 1.777. Vocês veem aí que tem esse tipo de distribuição. A gente olha para isso só para entender como é que o mercado tem posicionado isso e para a gente logo em seguida quebrar as regras. Outra coisa interessante, desses perfumes, de todos esses perfumes da família floral frutada, eu dei uma olhada nas 10 notas mais usadas nesse pool de perfumes e tem nota lá que tem a cor de âmbar, tem, por exemplo, a mandarina, que é um cítrico que tem uma nuance frutada, mas eu achei muito interessante que dentre as 10 notas mais usadas dessa subfamília floral frutada, a única que é frutada mesmo é o pêssego. Então o pêssego tem um grande destaque sendo usado aí oficialmente no que é mostrado lá em 1.510 desses 9.000 e tantos perfumes. É como curiosidade para vocês. É claro que a gente teria que entrar em várias pirâmides para entender como que o frutado vai se expressar de uma forma mais evidente, tá bom? E aí uma curiosidade que vocês vão achar muito interessante. Eu fui fazendo blocos de anos de 2025 para trás, aí eu tentei primeiro 5 anos, 10 anos e 20 anos. E aí no 20 anos eu achei uma informação bem interessante, porque 20 anos é bem recente historicamente falando. Então nesses últimos 20 anos, de 2005 até hoje, desses 9.165, quase 6.900 foram lançados nos últimos 20 anos. Vocês conseguem perceber dessa forma que o floral frutado ele ganhou um boom muito grande nesses últimos 20 anos. O que a gente consegue perceber no mercado mesmo, com a grande profusão de perfumes dessa subfamília, dessa categorização de floral frutado. Tá bom? Tiago está falando que achou interessante estar baixo no Chipre, eu também achei bastante interessante isso. E a Gisele lembrou uma coisa muito bacana, que a framboesa realmente tem sido considerada uma grande tendência de nota frutada para 2025. Ela realmente tem. A gente tem uma molécula, inclusive, de framboesa, a frambinona ou cetona framboesa, que é um tipo de molécula que precisa aprender-se a trabalhar com ela, porque num primeiro momento você não sente muito bem o cheiro, mas a gente tem a framboesa de fato como uma grande tendência para 2025, casando direitinho com tudo que a gente tem falado aqui, tá? Cássia, querida, existe floral frutado gourmand? Existe, enquanto perfume, principalmente, né? Tanto é que a gente tem essa subfamília lá na Fragrântica. Eu recomendo, Cássia, que você vai depois lá e pesquisa especificamente a família floral frutado gourmand e passeie um pouquinho entre as pirâmides de perfumes para você entender mais o que esse universo quer dizer. Essa sua dúvida é muito boa, porque, gente, nota frutada, ela tem uma interface enorme com a faceta gourmand. Se a gente pensa no gourmand com aquela associação muito ligada às sobremesas, por exemplo, a gente vai pensar na cereja com chocolate, na baunilha com coco e várias outras associações. Não é de se espantar que o frutado e o gourmand vão aparecer de uma maneira expressiva numa combinação de família, tá? Então, Cássia, sugiro esse exercício para você. Tudo bem? Aí tem uma ideia de acorde para vocês aqui, ó, de frambinone com etilmaltol, para poder colaborar mais ainda com a construção do cheiro da framboesa. O etilmaltol, que tem aquele cheiro bem adocicado de algodão doce mesmo, vai ajudar a complementar a informação para criar um acorde mais redondo, mais complexo, mais inteiro, tá? Já anotem isso aí, dica do Tiago aqui, ó.
Eu trouxe 2 exemplos de perfume, eu poderia falar de vários, mas eu trouxe 2. Um que é muito importante historicamente, que é o Mitsuko, da Guerlain, lançado em 1919. Por que eu trouxe o Mitsuko? Porque ele é um dos primeiros perfumes a trazer de forma evidente o uso de notas de pêssego. O frutado representado no pêssego, com destaque para a molécula 1-decalactona gama, que eu vou comentar daqui a pouco sobre ela. É uma molécula que está aqui na minha frente, que é uma delícia para quem gosta do cheiro de pêssego, meio ligado à ideia aí, misturado com damasco, é maravilhosa. E o Mitsuko vai ser um grande destaque já desde 1919, trazendo isso. E eu achei muito interessante porque eu estava comentando com vocês das amêndoas amargas, que esse mês eu estava falando muito com os meus alunos, e apareceu para mim uma publicação aqui no Instagram mesmo de um perfume da Tom Ford que chama Lost Cherry, que foi lançado em 2018, que ele tem uma overdose de cereja na pirâmide. Depois vocês olham, chama Lost Cherry, da Tom Ford. É bem interessante. Aí eu trouxe essas 2 curiosidades de perfume. Depois vocês olham então a pirâmide do Mitsuko, da Guerlain, de 1919, e de 2018 o Lost Cherry. Vai ser bem interessante esse exercício para vocês. Para eu entrar, então, na penúltima parte da nossa conversa, deixa eu ver meu tempo. Estamos dentro do nosso tempo, que é a paleta, o frutado na paleta. Como eu mencionei, o frutado na paleta natural, 100% natural, complexa, que é, normalmente, quando a gente começa na perfumaria natural, é a nossa primeira linha de ação. Eu estou falando de óleo essencial, absoluto, CO2 e tintura, principalmente. É o que eu chamo de natural complexo. A gente vai ter isolado natural, que hoje o portfólio do Brasil, felizmente, já está bem maior. Fora do Brasil é maravilhosamente grande. Aqui a gente está melhorando muito, felizmente, nos últimos tempos. Ainda mais recentemente, que a gente teve 2 notas que apareceram. Uma bem para o frutado mesmo e a outra que tem nuances colaborativas. Mas vamos lá, vamos por partes. Dentro do natural complexo, a gente não tem tanta opção quanto a gente gostaria, embora a gente tenha boas opções. Por exemplo, notas que eu já conheço, eu falei do Osmanthus, claro, o Osmanthus que vai trazer essa nuance de damasco, abacaxi, como eu mencionei para vocês, o óleo essencial de amêndoas amargas, que vai ser, para quem gosta do cheiro de cereja, é uma opção muito interessante. E a gente tem também o CO2 de coco. CO2 de coco é uma nota que atualmente eu até não tenho na minha paleta, mas eu já tive CO2 de coco e realmente, comparando inclusive com outras notas de coco que eu tenho hoje, o CO2 de coco dá conta do recado muitíssimo bem, em termos olfativos. 3 notas complexas muito interessantes que são mesmo frutadas. Tem uma outra que eu tive a oportunidade de sentir, que eu não sei se vocês conhecem, a Davana. A Davana é uma nota herbal que tem uma nuance frutada bem característica e a Andrea tinha comentado desse frutado mais adulto. A Davana é uma ideia interessante porque ela tem um lado meio de fruta seca que traz uma coisa mais sóbria para as criações, é bem bonito. É um 4º exemplo bônus assim para poder falar para vocês do natural complexo. Estamos dentro do 100% natural por enquanto. A Maria Célia tem Davana, ó. Então a gente tem aqui alguém que tá... eu tô sem Davana na minha paleta agora, mas eu conheço o cheiro da Davana. No natural complexo, uma coisa interessante é a gente aproveitar notas que têm nuance frutada. Às vezes não totalmente ou majoritariamente frutadas, como eu acabei de mencionar, mas a nuance frutada é muito interessante, tá? Vocês estão comentando até de outro exemplo, da tuia maçã. A tuia maçã é uma nota que vai ter uma nuance de maçã num dado momento, é verdade. E é um exemplo extra, que eu não ia falar dela aqui agora, mas vou aproveitar isso, essa dica da Maria Célia aqui,
que essas notas que têm nuance frutada, embora a nota como um todo não seja, são úteis. A gente tem a tuia-maçã, por exemplo, mas a gente pode pensar na própria camomila, especialmente a camomila romana, que tem ela traz uma contribuição de frutado, na minha opinião, um tanto quanto mais genérico, para você trazer para as composições. Eu coloquei também aqui o capim-limão, que é uma nota que vai ter uma nuance frutada, que você vai, quando você vai trabalhando com capim-limão mais tempo, você vai perceber isso. Outra nota que eu não poderia deixar de falar é da rosa. A rosa e os florais rosa, para ser mais específico, não exatamente ela tem, a gente consegue perceber num dado momento nuance frutada, mas ela ajuda muito a potencializar o frutado. Isso é muito interessante, a gente consegue ver isso com a rosa e com muitos florais rosa. Quando você combina, vai ser uma sugestão que eu vou dar de acorde daqui a pouco, eu vou usar a rosa exatamente com esse efeito, com essa finalidade. Tá bom? A Cássia está falando aqui da camomila romana, que ela transforma um acorde de um jeito que ela não sabe explicar. Mandarina vermelha, a Andréia está destacando, de fato. A sálvia também, tá? A sálvia tem nuances frutadas bem interessantes, então a gente não pode esquecer. Vocês estão dando vários exemplos aqui, de fato. A Van está falando se eu conheço a camomila abacaxi. Não conheço. Essas notas herbais frutadas que apareceram aí nesses últimos anos, eu só conheci a o pessoal chama de sálvia pêssego, que eu ganhei de presente da Sheila, uma amostra, e é impressionante o cheiro de pêssego que ela tem. Mas essas variações de gerânio, de camomila que vocês estão falando, eu não cheguei a conhecer ainda não. Deve ser maravilhosa, né? Maria Célia trouxe um exemplo muito interessante aqui, estou adorando os exemplos de vocês, que ela foi numa destilação de helichrysum e o local estava com cheiro de maçã. Olha que legal. A Van está falando que essa camomila tem cheiro de doce de abacaxi. Olha que interessante, que delícia, que delícia. Casa muito bem com o que a gente está falando aqui hoje, né? Perfeito, perfeito. A camomila é muito estratégica na paleta. Camomila romana, principalmente. Não estou falando dessa camomila mais específica, que foi dado o exemplo aqui. A camomila, principalmente a camomila romana, ela é bem estratégica nesse sentido, principalmente se você trabalha com 100% natural e quer melhores opções de notas frutadas. Mas a gente vai além, a gente vai no natural isolado também, que fora do Brasil vocês vão encontrar imensas opções que dá para trabalhar com o isolado natural, trazendo informação frutada. Aqui no nosso país, eu destaquei, deixa eu ver o que eu destaquei aqui, eu destaquei o furaneol ou furanona de morango, que começou a aparecer recentemente. É uma nota frutada isolado natural que a gente tem no nosso país, que é, de fato, uma adição muito estratégica, especialmente se você quer fazer adição estratégica de isolado, mantendo o seu perfume 100% natural. Furaneol é uma opção. A gente tem, recentemente, a beta-ionona, que é uma ionona que vai ter aquele cheiro de flor de violeta mesmo, mas ela é uma nota importante para quem quer enriquecer a informação frutada. A gente também tem, no Brasil, de forma muito interessante, a beta-ionona, junto com aí o furaneol, o furanona morango, tá? A Maria Célia está falando de mais dessas notas, né? Que eu até lembrei agora, ela já tinha me falado, que é a camomila abacaxi, o louro cereja. A gente tem essas opções, mesmo que são muito interessantes. E a Regiane está destacando que a rosa gálica tem um cheiro frutado. A rosa gálica, gente, para quem não sabe, é a rosa vermelha, tá bom? Porque a rosa damascena e a centifolha são cor de rosa, a rosa gálica é a rosa vermelha, aquela imagem clássica da rosa vermelha, tá? E aí, teria vários exemplos para eu continuar falando, mas isso aqui, do que eu estou falando, o que vocês já estão trazendo de exemplo aqui, a gente já montou uma paleta gigantesca, que já tem quase só frutado.
Aí eu vou finalizar essa parte de paleta falando de quem eu não poderia deixar de falar, que é onde os químicos aromáticos vão ajudar a gente na nossa paleta de frutados. A gente tem inúmeros exemplos de químicos aromáticos e eu vou trazer um trio de ouro, que é um trio clássico de notas frutadas da paleta de químicos aromáticos, com 3 notas muito gostosas, com cheiros muito maravilhosos que a gente pode usar. A primeira delas está aqui, ó, a 1-decalactona gama, que eu já havia cheirado aqui para vocês, que é a nota que tem cheiro de pêssego. Ela traz muito mesmo, claro, esse cheiro de pêssego. Ela é bonita, ela tem um lado meio amanteigado, assim, muito gostoso, e é uma nota que eu já recomendo que você tenha na paleta com adição estratégica de químico aromático. Vale muito, principalmente se você gosta desse universo do frutado amarelo pêssego, que é uma ideia bem interessante mesmo. A próxima que eu estou aqui, ela é uma nota de morango, uma nota que a gente pode usar para criar diversas composições muito bonitas, que eu fiquei encantado por esse cheiro, que é o chamado glicidato morango. O glicidato morango vai trazer uma informação de morango que ela vai lembrar a gente um pouco aquela coisa da gelatina de morango, às vezes suco de morango, mas ela é extremamente, na minha opinião, um morango que tem uma nuance adocicada, mas uma nuance adocicada mais fechada. É um morango mais adulto, se a gente puder dizer assim, e belíssima. Ela vai trazer um lado frutado para a composição de uma forma muito elegante, na minha opinião, sem ficar agressivamente doce morango, porque a gente pode pensar assim, nossa, mas cheiro de morango, Elton? Como assim? Essa molécula em particular, glicidato morango, ela é uma adição muito estratégica para trazer essa ideia para quem gosta, principalmente, de uma forma muito estratégica, muito bonita. O Thiago não quis falar do C14, C16, essas coisas, porque eu não concordo com essa nomenclatura. O Thiago, gente, está perguntando aqui para quem está vendo, essas notas que eu estou falando, elas têm um apelido, que é aldeído C14, aldeído C16, e eu vou falar do aldeído C18, que são os clássicos frutados da paleta. Eu não gosto de usar a expressão aldeído, porque não é um aldeído, para começo de conversa, quimicamente, e nem tem cheiro de aldeído. A nota aldeídica é outra coisa. Então eu não gosto de falar, eu prefiro falar os outros nomes, porque eu acho que induz menos a erro, mas aí em termos de curiosidade, é isso que o Thiago está comentando aqui, tá? Estou vendo que vocês estão trabalhando com glicidato morango, e a ideia da Andréia já fica aí de sugestão, que é ele com gerânio, de fato maravilhoso, né? A Sheila está destacando aqui o cheirinho de pera, que ela até me mandou uma amostra, que é o cis-3-hexenil acetato, que de fato vai trazer um pouco do cheirinho de pera, mas eu vou falar agora do meu terceiro, que é em homenagem aí, carinhosamente, à minha aluna Andréia, que eu sei que ela ama o cheiro de coco, que é a nona lactona gama, vulgarmente conhecida como aldeído C18, mas aí eu já expliquei para vocês aqui o que o Thiago tinha perguntado, né? As pessoas chamam assim, mas eu não gosto de chamar assim porque eu acho que atrapalha muito o aprendizado de perfumaria, né? A gente aprende para poder saber que o povo chama assim. E essa nota, vocês vão adorar. Para quem gosta de nota de coco, é uma delicinha. Num primeiro momento, principalmente na versão concentrada, essa nona lactona gama me lembrou aquelas balinhas de coco que a gente encontra no supermercado. Quando eu era criança, nos aniversários que tinha na minha casa, eu era o encarregado de enrolar as balinhas de coco naqueles papéis cheios de franjinha, eu amava fazer isso. E esse cheiro me traz uma memória de infância dos aniversários, porque me lembrou demais, principalmente na versão não diluída. Na versão diluída, a gente já não percebe aquele adocicado tão gritado como nela concentrada,
mas a gente vai perceber aqui esse lado cremoso, esse lado de coco, lado maravilhosamente que combina com florais brancos, por exemplo, e vai aí guiar a gente num caminho muito bonito, de uma flor muito voluptuosa que existe na perfumaria. Vocês devem saber de quem eu estou falando. Tá bom? E eu vou falar de uma nota que eu vou aproveitar a ideia do genérico frutado. Essa quarta nota bônus, que eu estou falando aqui dos químicos aromáticos, é uma nota chamada frutona. O nome já diz tudo. A frutona, ela é um frutado... Peraí. A frutona é um frutado mais genérico. Não é que ela tem necessariamente cheiro de uma coisa ou cheiro de outra. Ela é muito estratégica. Quem gosta muito dela é o meu querido Jean-Claude Ellena. Eu falo como se eu conhecesse ele, né, gente? Ele fala muito da frutona como essa ideia estratégica de construir diversos acordes frutados. Eu achei que valeria a pena mencionar a frutona para vocês aqui, tá bom? Nossa, Gisele, você é a primeira pessoa que tem dificuldade de reconhecer como coco. Interessante isso, porque é bem evidente o cheiro de coco. Mas, enfim, tem que olhar isso mesmo, tá? Vocês estão falando aqui das balinhas que vocês amaram. Tiago, eu não tenho acetato de etila, então eu não vou poder te falar. Mas ele é uma nota diferente da frutona. Eu sei que ele é um frutado genérico também, né? Eu não tenho ele na minha paleta, eu preferi focar na frutona num primeiro momento. Mas eu acredito que seja o que você está dizendo como um outro exemplo. Você acha que você tentou adivinhar o que eu estava falando. No caso aqui é a frutona. Tudo bem até aqui? Falei com vocês que o assunto era interessante, era rico, era farto. Eu tenho tanta nota frutada na paleta que eu fiquei chocado quando eu fui contar para ver quantas que eu tinha nesse exato momento. E sem falar os frutados que estão em outro lugar, porque tem nuance frutada. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. André, melancia não tem exatamente uma nota que é muito associada a trazer um pouco do cheiro da melancia é o Calone, que ele inclusive tem algumas imagens de Calone que são associadas à ideia da melancia, mas não é assim, a gente consegue entender, mas o cheiro da melancia que eu acho que você está querendo, vai ser preciso pesquisar talvez em extrato natural, algum outro tipo de composição. Talvez colaborar um pouquinho com outra nota, entende? Gisele, vai trabalhando aí nas suas diluições, tá? Porque é impressionante, tem. E talvez, como nota de coco, a gente tem aí uma coleção, que eu vou fazer uma conversa só sobre nota de coco, tá, gente? Porque não dá para falar de todas as notas de coco. Eu tenho 3 notas de coco aqui atualmente, e tem muito mais de disponibilidade. Mas o coco é um assunto especial, por razões específicas que eu vou comentar depois, numa outra conversa que a gente tiver sobre o assunto. Tá? Mas como primeiro momento, 1-decalactona gama, glicidato morango e nona-lactona gama. Para quem quer trazer um químico aromático estrategicamente frutado, tá aí, ó, excelente e totalmente alinhado com o caminho mais clássico da perfumaria, tá bom? André tá falando que já ouviu falar que o Calone tem cheiro de ovo. Pode proceder para outras pessoas, para mim não procede, eu não consegui sentir essa nuance de clara de ovo que o pessoal fala, não. Mas algumas pessoas conseguem de fato relatar essa ideia. Não, tô com Calone aqui. Não, para mim pelo menos não. Né? Mas aí, claro que a gente tem que fazer uma vivência mais ao longo do tempo para eventualmente ver se percebe.
essa nuance. Até esses dias atrás eu tava com clara de ovo e fiquei lá cheirando de diversas maneiras, úmida, seca na mão, para ver se aparecia, e nada do calone na clara de ovo. Tá bom? Eu finalizo então a nossa conversa trazendo 3 acordes. 3 acordes, inspirações, que vão se focar numa combinação de químico aromático com natural complexo e numa homenagem à grande família dos florais frutados. São 3 acordes florais frutados, usando as 3 queridas que eu mostrei aqui, com florais clássicos da perfumaria, bem clássicos mesmo. Tá bom? Vou começar com a nossa flor maravilhosa, bailarina, flor das flores, que é o Ylang Ylang, Ylang Ylang combinado com a Undecalactona Gama, que vai trazer um floral apessegado para essa composição, belíssimo e muito envolvente, que algumas pessoas considerariam já praticamente um perfume. Ylang com Undecalactona Gama é uma composição bastante interessante, tá bom? A segunda é uma nota floral branca, o jasmim, que você pode escolher entre o real e o sambac, combinado com a Nonalactona Gama. Esse caminho de floral branco com nota de coco, esse tipo de nota cremosa, ele vai, não que ele vai parecer necessariamente, mas ele vai começar a nos conduzir para o caminho da tuberosa. Por isso que eu quis fazer essa homenagem, de pegar um jasmim, um floral branco, com uma Nonalactona Gama, numa homenagem, muito homenagem a um caminho que leva à tuberosa. A Andréia está trazendo para a gente aqui que ela usa num perfume um acorde de ylang com pêssego e ela gosta bastante. Que bom que você está aproveitando isso, Andréia, porque de fato é uma excelente combinação. E eu finalizo com um que vocês acabaram contando aqui, mas eu tinha anotado, que é a rosa Damascena. Se você tiver outra rosa, você pode experimentar também, mas a Damascena é a mais comum. A Damascena com o glicidato morango. Vai ficar lindo. A rosa vai trazer um reforço para essa nota. Vai ficar parecendo meio que uma geleia de rosas. Fica bem bonito, fica bem interessante. Geleia de rosas com morango. Olha que coisa maravilhosa. Rosa Damascena com glicidato morango, de uma forma bem interessante, bem bonita. O óleo essencial de rosa Damascena é a matéria-prima mais comum, mas se você tiver absoluto, tiver rosa centifolha, enfim, rosa gálica, rosa alba, tiver um gerânio, uma palma rosa, que é um floral rosa também, fica bastante interessante. Gisele, dever de casa para você, tá? Jasmim com nonalactona. O Thiago está falando que a gardênia parece com isso. Eu imagino que você está querendo dizer o jasmim com a nonalactona, correto? Responde para mim se é isso mesmo, Thiago. A própria gardênia que vocês mencionaram, a gardênia também pode ser combinada com a Nonalactona Gama. Vai dar um reforço ainda mais. Eu sou suspeito para falar de rosa, gente. Sou suspeito para falar de rosa. Eu tenho tanta nota floral rosa que às vezes eu me perco. Vocês devem ter visto o post que eu fiz essa semana do acorde que eu estou fazendo em homenagem à rosa. Floral rosa, para mim, dos florais, carinhosamente é um que eu gosto demais. Assim. Embora não tenha exatamente... cada um tem a sua beleza, é claro, mas aquela coisa, tipo assim, aquele cheirinho de conforto dentro do floral, eu costumo ir muito pro lado da rosa. Ok? A paleta de frutados, vocês viram então que tem tudo a ver com as tendências modernas. Vocês viram a framboesa como uma nota de importância, e vários outros exemplos que não apenas eu dei exemplo aqui, mas vocês também trouxeram. Se você pegar um caderninho e anotar tudo que a gente falou, que eu fui conseguindo ler, que o pessoal trouxe, já vai ficar uma paleta enorme de notas frutadas. Essas últimas que eu falei foram
exemplos mais estratégicos que você pode se valer. Cássia, pode fazer e depois conta pra gente como que vai ficar, tá bom? Fica excelente. É uma combinação que realmente ela foi feita no céu, se a gente puder dizer assim. Para quem gosta de frutado, isso aqui é um banquete, essas opções que a gente tem hoje na paleta. Para quem, como eu, aprendeu a amar o frutado, eu não era, assim, nem amava nem odiava, sabe? Com o tempo a gente aprende a ver a beleza de todas as notas, é claro. Mas não era tipo aquela nota, meu Deus, frutados. Hoje em dia a minha relação mudou completamente. Hoje em dia tanto é que eu fiquei chocado com a quantidade de notas frutadas que eu tenho aqui na paleta, e tá para chegar uma que é a paradisamida, para trazer cheiro de goiaba aqui para a paleta. E é isso, aproveitem tanto. Ontem, eu acho que foi ontem, eu falei das visões criativas que você tem a liberdade de explorar quando você aprende a criar seus próprios perfumes. E aqui eu quis exatamente trazer isso para você. Tanto se você vai trabalhar com o 100% natural complexo, ou o 100% natural que insere isolados, ou se você vai fazer um perfume misto, que vai fazer o químico aromático chegar dando aquele toque estratégico, se essa for a sua visão. Tudo bem? Ô Van, fica à vontade, testa com essas possibilidades, vai acostumando, e aí depois você adquire as notas para poder conhecer mais profundamente, né? Cássia, eu não tenho tiare, tá? Vou falar essa heresia, eu não tenho tiare aqui ainda, mas eu tenho certeza de tudo. A Gisele está aqui, a Gisele é apaixonada por tiare, e a tiare também é uma excelente opção para essa combinação. Essas notas frutadas combinam muito bem com esse tipo de nota, como é a tiare, tá bom? Obrigado, Thiago, obrigado você, obrigado por estar aqui com a gente, todo mundo também que está aqui até agora, vocês que vão assistir depois, obrigado também por estarem aqui assistindo, e aproveitem essas orientações para vocês viverem com mais beleza o frutado. Gente, eu acho que vai ser 1º de março, tá? Quem perdeu a aula de isolados, eu vou dar ela de novo. Eu tive algumas pessoas que não conseguiram fazer, e aí eu ia ser daqui uns meses, eu falei, não, vou fazer agora em março, porque vai ser mais interessante. Aí acabou que casou direitinho com isso que a gente está falando aqui hoje, já para não me fazer esquecer de comentar com vocês dessa possibilidade, tá? Tenho certeza que vocês vão aproveitar demais aí essas ideias de acorde. Mês que vem eu vou trazer uma surpresa para vocês, algumas aulas focadas numa flor muito especial da perfumaria, mas eu vou avisar mais quando estiver chegando a hora. Semana que vem eu já sei do que eu vou falar, eu não vou contar, obviamente, só vou dar um spoiler que é um dos grandes perfumes da história. A gente vai conhecer mais de um perfume que foi uma verdadeira revolução na perfumaria, e vocês vão entender por quê, mas de uma perfumista que ficou muito conhecida não apenas por esse perfume que eu vou falar, mas por outros perfumes também, e ela é considerada uma perfumista muito revolucionária. É só isso que eu vou contar, não vou falar mais nada, fiquem com essa curiosidade. Na próxima semana, grandes perfumes da história. Na verdade, eu estou voltando com a série, porque eu tinha dado uma pausa nela. Eu acho que o Chanel 5 foi o último que eu falei, ou Tabu, não me lembro agora. Mas aí, na semana que vem, eu volto com um dos grandes perfumes da história. Obrigado a todos vocês, obrigado a todas vocês. E um ótimo fim de semana. A gente vê na nossa próxima conversa e aqui ao longo das postagens, tá bom? A bientôt.